abordagem mais tradicional adotada pelo projeto Legacy no Instituto de Informática é a metodologia APP para o desenvolvimento de software. Nos projetos mais recentes e futuros, por norma, a metodologia adotada tem sido a metodologia Agile adaptada, razão pela qual se optou pela elaboração do presente documento da metodologia de teste Agile adaptada, para descrever esta nova realidade. O objetivo desse documento é sintetizar as etapas e atividades da metodologia de teste que tem vindo a ser implementada na área de acreditação e descrever a sua evolução seguindo as tendências de gestão que o mercado tem vindo a adotar com sucesso nos últimos anos. Organização do documento. O documento começa com a descrição do ciclo de desenvolvimento de software. No capítulo seguinte, descreve-se resumidamente o modelo de desenvolvimento Agile adaptada. Segmentada, abordam-se as técnicas White Box e Black Box, utilizadas nas várias etapas de teste. No capítulo 4, apresenta-se as várias etapas da disciplina de teste em geral e identifica-se no capítulo seguinte as categorias de teste realizadas pelo AA. No capítulo 6, referem-se os principais artefatos utilizados na disciplina de teste. No capítulo 7, explora-se o processo de teste na A, e no 8 apresenta-se os critérios de aceitação dos testes. No capítulo 9 apresenta-se a estrutura do mini portal da área de acreditação. O documento fica completo com 2 apêndices relativos à classificação das não conformidades em termos de gravidade e categoria. Documento de referência, fase, metodologia dos testes de regressão, metodologia de teste A e UP. Também temos aqui documentos anexos, temos o ID, metodologia de teste A e o procedimento. Definições de acrônimos. Ok. O ciclo de desenvolvimento de software, Agile adaptada. A abordagem tradicionalmente adotada pelo Instituto de Informática no processo de desenvolvimento de software denomina-se por Unified Press UP, internamente conhecida por UP, e encontra-se descrita no documento Metodologia de Teste A, UP e Fase. Para as aplicações mais recentes e futuras de desenvolvimento no Instituto de Informática, estabeleceu-se uma metodologia Agile adaptada, baseada na metodologia Agile, mas moldada às necessidades e características do estudo de informática. Essa adoção reflete uma aposta clara na implementação de novas metodologias que permitam a detecção de erros numa fase mais precoce do projeto de desenvolvimento e a sua correção quase imediata através de uma maior interação entre analistas, developers e testes, que passam a trabalhar integrados numa equipe focada no projeto. Na metodologia Agile adaptada, utiliza-se a técnica Scrum, moldada à realidade e necessidade do Instituto de Informática. Para tal, alterou-se a abordagem mais tradicional da composição das equipes do projeto. Foram criadas equipes de projetos que, ao contrário das equipes tradicionais, incluem na sua composição testes que são responsáveis por efetuar testes automáticos e alguns testes manuais referem-se ao seu projeto. O ciclo de vida das integras dessas metodologias é radicalmente diferente da metodologia APP. A metodologia Agile adaptada é interativa e incremental e envolve um compromisso da equipe como um todo para entregar os builds com a qualidade considerada adequada no prazo acordado. Então, no processo Agile, automação de teste, nós temos o planejamento da build, temos o plan, reunião breve e frequente dele Scrum, gestão conjunta de backlogs, bug, tarefas, melhorias, release, backlog e refinamento, análise de build para avaliar, implementar e adaptar o backlog, sprint review, análise de retrospectiva da build, sprint retrospectiva, planejamento da build e seguindo o sprint plan. Aqui nós temos o GP, analista, developers e teste. E aqui temos a gestão de dependência. O gestor de projetos, em conjunto com o gestor aplicacional no papel do Product Owner, cria uma lista de tarefas, melhoria, testes de bugs com prioridades para a build, release e backlog que ficam registradas no Bugzilla. Na altura do planejamento, a equipe compromete-se num conjunto de tarefas que irá implementar decisão do que faz o que e quando. A equipe tem um determinado período de tempo para executar os testes com que se comprometeu e tem reuniões frequentes para fazer o ponto de situação e expor dificuldade. O gestor de projeto, no papel do Scrum Master, gera a equipe e o desenrolar das tarefas. No final do prazo para a entrega do build, o deliverable,
estará pronto a entregar. Os testes automáticos e manuais terão de ter sido realizados, assim como os testes não funcionais e os testes do cliente em piloto. A entrega da build termina com uma análise do que foi feito e com uma retrospectiva do que ocorreu menos bem e pode ser melhorado. Para a build seguinte, a equipe escolhe outro conjunto de tarefas do backlog inicial e retoma o ciclo. Então nós temos aqui algo que a gente já viu, né? Requisito do cliente, gestor aplicacional, GP de figura de Product Owner. Temos aqui a equipe analista, developers e teste, tarefas para a entrega da build, prazos de entregas curtos, reuniões frequentes. Isso aqui a gente já viu um pouco. Para esses projetos, o gestor aplicacional, com o gestor de projeto, faz o papel do Product Owner, a equipe faz o papel do Scrum Master. E este foi o papel do Scrum Master. Considera-se que cada release é um sprint, que vai resultar numa versão executável do produto. Tal como a metodologia API está na versão intermediária, é um conjunto de... Então, cada release é um sprint. Que vai resultar numa versão executável do produto. Tal como na metodologia API, essa versão intermediária é um subconjunto de processo final em desenvolvimento e que vai crescendo incrementalmente de interação para interação. Cada interação é baseada numa user story. Cada iteração é baseada numa user story, sendo a mesma desenhada, implementada e testada por testers que, embora pertençam à área de acreditação, estão integrados na equipe de projeto. Sendo a mesma desenhada, implementada e testada por testes de ambos pertencem à área integrada no projeto. A framework utilizada para a implementação dos testes automatizados é a FRAT, que utiliza o Cucumber, Selenium e Citrus Framework como ferramentas. Os passos necessários dos cenários são transformados em sequências lógicas. Antes do Cucumber poder executar os passos necessários, torna-se necessário criar uma sequência para indicar o que se pretende realizar, dado, quando e então. Esses cenários, criados a partir dos feature files, são desenhados, os cenários criados a partir dos feature files são desenhados antes da elaboração do código da aplicação e vão resultar numa especificação executável que irá permitir a implementação dos testes automáticos. Técnicas whitebox versus black box. As técnicas de teste podem ser categorizadas em white box e black box. Os testes black box tratam a aplicação como uma caixa preta, em que não se consegue ver o que se está lá dentro. Como resultado, todos os testes têm que ser executados através de interfaces externas da aplicação, nomeadas através da interface disponibilizada ao utilizador comum. Por outro lado, os testes white box assumem que o engenheiro de teste tem acesso direto ao código-fonte e, desta forma, pode olhar para o interior da caixa. Por esta razão, esses testes são denominados por vezes como teste glaze box ou testes estruturados. O acesso ao código permite desenhar casos de teste para testar caminhos e execuções específicas. Os dados do input podem ser submetidos por interfaces internas ou externas, e os resultados dos testes podem ser analisados pela observação dos dados gravados internamente pela aplicação, por exemplo, os registros na base de dados. Então, técnica white box, então aqui, e black box. Na white box, consome mais tempo dos testes, permite uma maior exatidão de cobertura de código, code coverage, requer acesso ao código-fonte, permite inspeções e revisões de código, precisa de mais conhecimento técnico. Na técnica black box, menos efetivo para deletar problema, mais fácil de planear e executar, apenas considera-se interfaces. A curva de aprendizado é baixa. Devido ao conjunto de conhecimentos técnicos e recursos necessários para executar testes de white box e black box, os testes de white box são normalmente executados pelos programadores durante a chamada de testes unitários ou de unidade de teste, enquanto que os testadores baseiam-se essencialmente nos testes black box. A estratégia da equipe de acreditação é de utilizar-se uma combinação de testes de duas técnicas de teste, que se denominam por testes gray box.
Os testes de Gray-Box podem ser vistos como uma aproximação híbrida, isto é, o teste continua a testar o software como uma caixa preta, mas o desenho dos testes é baseado no conhecimento adquirido pela investigação conhecida pela técnica White Box. Na utilização da técnica Gray Box, os testes usam conhecimento adquirido na análise de funcionamento interno da aplicação e, desta forma, são capazes de desenhar testes mais precisos e formalizados que permitem um nível de detecção de defeitos superior ao nível dos defeitos detectados pelos testes black box tradicionais. As etapas de teste. Os testes de software podem dividir-se em 6 etapas, sendo estas: teste de inspeção, smoke test, examina o desenho e os requisitos antes do código ser escrito, examina os casos de teste em termos de sua cobertura e da sua adequação, examina o código-fonte em termos de defeitos antes de teste de unidade se iniciar. Teste de unidade e unit testing. Dada a natureza, esse tipo de teste não é realizado pela área de acreditação. A unidade é o menor pedaço do código testável. Usam-se drivers para construir as rotinas de alto nível que fazem chamadas à unidade. Usam-se stub para as rotinas de baixo nível que são chamados pela unidade. Determinar se os componentes unitários estão de acordo com a sua especificação. Garantir que todas as possibilidades de decisões implementadas no código são testadas pelo menos uma vez. Nos testes desta etapa, usa-se técnica de white box e black box, ficando esses últimos a cargo dos testes. Então, A1 temos aqui driver, B2, C1 stub, C2. Stubs e drivers para teste unitário, a unidade B2. Teste de integração. Verifica se a unidade de código, quando integrados, apresentam um comportamento correto. Os testes desta etapa centram-se na interface e na troca de informação entre unidades, e não sobre a funcionalidade de cada uma. Os testes são exatamente ao longo do processo de integração por cada drive ou stub que for substituído pela unidade real correspondente. Teste de sistema. Verifica se o sistema satisfaz os requisitos especificados, funcionais e não funcionais. Definir vários cenários de teste para todas as circunstâncias possíveis de afetar o sistema, com o objetivo de aumentar para um nível adequado o grau de confiança do software desenvolvido através da contabilização do número de erros detectados. Efetuam-se testes black box ou gray box de vários tipos de forma a testar o sistema em todas as suas vertentes. Teste de requisitos funcionais, testes funcionais, teste de ciclo de negócio, teste de interface utilizador, teste de componente, teste de integridade do serviço de dados. Teste de requisitos não funcionais, teste de carga e estresse, teste de estabilidade. Pronto, é aí, cara. Esses aqui são os que eu vou fazer. Então tem o teste funcional, teste do ciclo de negócio, teste de interface do utilizador. Vou copiar isso. Teste a requisitos não funcionais, teste de carga e estresse, estabilidade, alta disponibilidade, volume, usabilidade, failover, recuperação, autenticação, controle de acesso, configuração, teste de instalação de compatibilidade, teste de BET, teste de concorrência, acessibilidade, teste de segurança. Teste de aceitação, teste black box, normalmente conduzido por utilizadores finais, realizados numa plataforma que simula um ambiente operacional final, ambiente de pré-produção, com o propósito de verificar a satisfação dos clientes do software desenvolvido. Valida-se esses testes estão efetivamente feitos. Tipicamente, essa etapa abrange os seguintes pontos: interface do utilizador e facilidade de utilização. Isso aqui é importante. Então, a gente vê aqui onde estamos situados: o teste black box, o teste de aceitação. Então, interface do utilizador, facilidade de utilidade, estabilidade, teste de regressão do projeto, teste de configuração, satisfação das necessidades do cliente, comportamento do sistema em condições normal de produção. Então, tudo isso aqui é testado nesse momento. Teste de manutenção, maintenance test, teste white box e black box, para garantir que o software foi alterado corretamente antes de ser colocado em produção. Inclui teste de unidade, integração, sistema e possivelmente aceitação. Deve-se efetuar teste de regressão, repetição de testes realizados anteriormente para garantir que as alterações não causem defeito em funcionalidades que anteriormente estavam corretas.
As alterações podem ser correções de erros detectados, bugs, melhorias, algoritmos mais eficientes, adaptações, introdução, modificação, remoção de certas funcionalidades, adaptações do sistema a novas plataformas. Aproximadamente 60% das alterações realizadas são adaptações, 25% correções e 15% aperfeiçoamento. Chegamos agora em categoria dos testes relevantes para a hora de acreditação. Das etapas dos testes acima mencionados, a área de acreditação intervém diretamente nos testes do sistema e de manutenção. Nesta seção, identifica os tipos de testes de sistema realizados na área de acreditação. Esses testes podem seguir duas metodologias distintas conforme o que o gestor do projeto julgar mais conveniente. Conforme mencionado atrás, as aplicações Legacy geralmente adotam a metodologia UP, enquanto as mais recentes adotam a metodologia Agile adaptada, com utilização de testes automáticos e testes manuais, sempre que a automatização não é possível. Teste de sistema, teste funcional. Esse tipo de teste pretende verificar se as operações e funcionalidades do sistema estão de acordo com os requisitos funcionais estabelecidos pelos clientes em conjunto com o analista funcional. Com base nos requisitos entregue à equipe de teste, são desenhadas as User Stories, onde estão descritas as funcionalidades do sistema. São tidas igualmente com contas e regras de negócio para garantir o cumprimento da legislação e regulamentação. São assim criadas as User Stories e as regras de negócio são disponibilizadas à equipe. A partir desses documentos, são elaborados filter files, que dão lugar aos cenários que permitem a elaboração de script de automação. Na prática, os filter files são especificações funcionais executáveis em formato BDD. Assim são criados os user stories e as regras de negócios são disponibilizadas à equipe. A partir desses documentos são elaborados os filter files. Testes funcionais, testes. Esse tipo de teste pretende verificar se as operações funcionais do sistema de acordo com os requisitos funcionais estabelecidos pelo cliente com o conjunto de análise funcional. Com base nos requisitos entregues à equipe de teste, são desenhados os User Stories, onde estão descritas as funcionalidades dos sistemas. São tidas igualmente em conta as regras de negócios para garantir o cumprimento da legislação e regulamentação. São assim criados os User Stories e as regras de negócio são disponibilizadas à equipe. A partir desse documento são elaborados os filter files, que dão lugar aos cenários que permitem a elaboração de script de automação. Na prática, os filter files são especificações funcionais executáveis em formato BDD. A responsabilidade pela elaboração dos filter files é de primeira instância dos analistas, havendo contudo a colaboração dos testes para a consolidação e enriquecimento dos mesmos, nomeadamente complementando e adicionando situações extras de validação ou mesmo situação de testes negativos. Os scripts gerados a partir dos filter files serão incluídos no código da aplicação que vai ser desenvolvido pela equipe que permite testes automáticos às funcionalidades. Para as funcionalidades cujos testes não possam ou não sejam viáveis ser automatizados, serão realizados testes funcionais manuais. No reteste, as não conformidades detectadas e que posteriormente vão sendo corrigidas, é sempre necessário juntar a evidência deste mesmo reteste com sucesso ou, no caso de insucesso, juntar a informação relevante. Pretendem simular as atividades que irão ser executadas no sistema ao longo do tempo e que fazem parte do dia a dia do utilizador final. Um período específico de tempo deve ser especificado, um ano, e para esse período de tempo que transações e atividades serão executadas. Isso inclui todos os eventos diários, mensais e semanais e mesmo atividades dependentes delas. O teste cria um script integrado no código que é baseado nos filter files, que vai permitir fazer esta verificação automaticamente. Teste de validação de interface do utilizador. Os testes de interface do utilizador validam campos obrigatórios, formato dos dados de entrada e saída, mensagens associadas, correta navegação dos ecrãs, entre outros aspectos do GUI, Graphical User Interface. Ao contrário desta funcionalidade, que usam valores de entrada válidos
por forma e verifica se o sistema faz o que está por de acordo com os requisitos funcionais. Os testes de validação de interface do utilizador pretendem validar apenas os componentes da aplicação, como dado de entradas, que é válido, que é inválido. Para validar o domínio de valores aceito por um campo, criam classes de equivalência, conjunto de dados de entrada que resultam em comportamento similar por parte da aplicação. Os valores válidos e inválidos se selecionam os dados desse teste de acordo com o método de valores fronteiros. Determinam se o intervalo de valores aceito pelo campo e escolhe-se os valores junto às fronteiras. Por exemplo, para um campo numérico com um domínio de valor de 5 a 20, temos as seguintes classes equivalentes.